Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês alguns títulos que eu preferi a adaptação do que o livro. É raro, mas acontece, né? Algumas vezes as adaptações são tão bem feitas que elas acabam surpreendendo a gente mais do que o livro, e em alguns momentos isso aconteceu comigo ao longo da minha vida de leitor, e eu vim então trazer alguns desses títulos que são os que eu consigo me lembrar assim com mais clareza no momento. Então vamos lá que eu vou mostrar todos eles pra vocês. O primeiro deles é o E Se Fosse Verdade, do Marco Levy. Esse livro aqui teve uma adaptação que aconteceu, gente, já faz mais de 10 anos, com o Mark Ruffalo e a Reese Witherspoon, e é um filme que eu amo, eu sou apaixonada. Mesmo antes de saber que existia um livro daquela história, eu já era apaixonada pelo filme. Todas as vezes que passava na televisão eu tava assistindo, e eu trabalhei em uma locadora, então volta e meia quando eu sentia assim vontade de ver alguma coisa e eu não tava afim de ver os lançamentos, eu ia lá e pegava também esse filme pra poder ver, porque eu simplesmente adoro. Aqui então a gente conhece a Lauren e o David. O David acaba de se mudar para um apartamento novo que pertenceu a Lauren, só que a Lauren está em coma já há muito tempo. Ela sofreu então esse acidente de carro e ela tá já há um bom tempo em coma, em estado vegetativo, e por isso então a família dela resolveu alugar o apartamento dela. Então é nesse apartamento que agora o David tá morando. Só que a Lauren tá em coma, mas ela não sabe disso. Então o corpo dela começa a vaguear por aí, tipo a Mia de Faz Stay, sabe? Ela começa a vagar, enfim, o corpo, a alma dela, o subconsciente dela, eu não sei. Tem um espírito, uma espécie de espírito dela que fica rondando ali o apartamento, como se ela ainda morasse lá. E ela começa então a discutir com ele, porque ele tá entrando na casa dela, ele tá invadindo a casa dela, ela tenta chamar a polícia, ela vê que ela não consegue, e aí, enfim, a história vai se desenrolando pra muitas coisas, até o David descobrir então que ela está nesse estado de coma e tudo mais. Eu achei, quando eu li o livro, que já faz um bom tempo, gente, eu acho que tem tipo uns 3 anos que eu já li esse livro, e na época que eu li, eu achei que o filme teve um desenvolvimento e um final que me satisfez mais do que o final do livro. É lógico que o filme teve que ter aquela coisa da comédia romântica, coisa do final feliz, mas eu me lembro de ter gostado bem mais do fim do filme e de como as coisas foram acontecendo, né, o modo cômico como algumas coisas se deram, do que aqui nesse livro. Também tem a questão da dinâmica do filme, né, que tem todo aquele corte, tem trilha sonora e tem todas as coisas que fazem a gente ter uma outra impressão da história, mas enfim, tem casos que a gente vê que o filme e a adaptação, assim, não são pares pro livro, mas nesse caso eu juro pra vocês que eu preferi, no caso, o filme. Não sei se porque eu já assistia ele muito antes e tava com expectativas altas de ser muito igual ao filme e de ter, lógico, as suas diferenças que a adaptação, enfim, trouxe pro filme, mas foi um dos casos em que eu gostei mais do filme do que do livro. O segundo caso foi bem recente, foi com uma série da Netflix que é Os 13 Porquês. Não me levem a mal, eu amo esse livro de paixão, eu adorei a leitura quando eu fiz, eu amo a história, eu amo as mensagens, eu amo o quão importante ele é, mas eu preciso dizer pra vocês que eu preferi a série, sim. Eu achei que a série tocou em outros pontos que o livro não chegou a abordar, como, por exemplo, o background, né, a vida ali dos personagens secundários, né, como por exemplo as pessoas ali, os 13 motivos, né, a vida dessas pessoas, como que essas pessoas estavam lidando a vida delas, porque eu entendi que na série, a série quis mostrar que o que você faz com uma pessoa, né, o que chega em uma pessoa é o desencadeamento de muitas coisas que acontecem com muitas outras pessoas. Então eu uso como exemplo o caso do Justin, que tinha uma vida muito problemática e levava ele a tratar as pessoas problematicamente. Não que isso se justifique, mas que tem uma explicação. Então eu achei muito interessante ver ali o pano de fundo da vida desses personagens, como que eles viviam, como que estava acontecendo a vida deles no momento em que eles feriram a Hannah de alguma forma, ou mesmo depois, né, como eles estavam lidando depois disso, como por exemplo a Jéssica. A gente vê que a Jéssica tá passando por problemas, que depois que ela ouve as fitas da Hannah, ela começa a ter problemas ela mesma, o Alex também, enfim, diversos personagens ali
que causaram esse mal, eu achei interessante ver como que eles reagiram às fitas e como que a vida deles estava se dando depois desses acontecimentos, né? Depois de eles terem ouvido as fitas. Também teve ali a questão de a gente ter mais contato com os pais desses jovens, como que eles estavam lidando com a situação. Então a gente vê tanto o pai do Clay quanto o pai de todos os pais de todos os outros adolescentes e também os pais da Hannah, como que eles estavam lidando com a situação. E também achei interessante assim o desfecho da série, como ela deixou assim ramificações para uma continuação. Então eu tive a impressão de que a série vai ter uma segunda temporada, não sei como, talvez ali com o Alex, né, já que quem viu a série sabe o que acontece no final, então eu imagino que vai ter ali uma segunda temporada, e esse foi um dos casos em que eu gostei mais da adaptação do que do livro, por mais que o livro seja incrível. Eu também senti o impacto, o mesmo impacto que eu senti quando eu li o livro, eu senti enquanto eu assisti a série, mas é inegável que eu me emocionei muito mais vendo a série do que lendo o livro. Eu achei que a interpretação dos atores ali foi crucial para que eu tivesse assim, aquele impacto realmente do que estava acontecendo e do como eles estavam lidando com aquilo. Um outro caso foi o 3 Metros Acima do Céu, do Federico Mocchia. Esse livro eu li ele há muito tempo e também vi o filme há muito tempo, mas eu até hoje ainda vejo ele de novo algumas vezes. E vai contar a história então de dois adolescentes que moram, aqui no livro eles moram em Roma, mas no filme eles moram em Barcelona, eu acho. Eles moram em uma cidade da Espanha. E então a gente conhece esses dois jovens, um que é um super bad boy, uma que é uma super patricinha que vai bem na escola, que tem bons pais, que tem uma vida boa, e o cara que não é tanto assim, leva a vida de qualquer jeito. Então esses dois, né, vão se encontrar, vão se apaixonar. Acima das adversidades ali da vida deles, eles vão acabar se encontrando, e no começo soltam aquelas faíscas de que eles se odeiam, e depois, né, tudo vai se dissolvendo ali, eles vão descobrindo o que eles realmente sentem. E essa premissa, gente, é tão clichê que tem em tantos livros do gênero, né, que são os Young Adults, mas eu juro pra vocês que o Federico Mocchia aborda tudo de uma maneira muito diferente. Eu acho que pelo fato de ser em outro lugar, com uma outra cultura, no caso aqui é italiano, a gente tem uma outra perspectiva de como as coisas estão acontecendo, mas eu juro que eu leio esse livro, quando eu li esse livro eu tava com um olhar completamente diferente, por mais que eu já tivesse lido outros YAs, e o filme também aborda tudo de uma maneira muito diferente e é tão, mas tão lindo, e por isso então eu preferi também o filme. Eu achei o filme muito mais bonito do que o livro, eu me emocionei muito mais com o filme do que com o livro, por mais que eu tenha adorado o livro. Então esse também é um caso em que eu prefiro a adaptação do que o livro, infelizmente. Um outro caso, que eu não tenho o livro aqui pra mostrar pra vocês, é As Vantagens de Ser Invisível. Eu também amei aquele livro, mas eu amei o filme, eu preferi 1000 vezes o filme, porque o livro são cartas que o Charlie escreve para um amigo que a gente não sabe quem é e que pode ser quem tá lendo. Eu interpretei como eu sendo amigo do Charlie para quem ele tá escrevendo. Só que o livro me deixou assim com dúvida com relação a algumas coisas, como por exemplo o passado do Charlie e como o que aconteceu com ele quando ele era criança. E no filme eu achei isso bem mais explicado, e achei também que a atuação, a fotografia do filme, toda a trilha sonora, que é maravilhosa, fez com que o filme ficasse assim excepcional, muito mais bonito do que o livro, ao meu ver. Ficou bem mais tocante, bem mais emocionante, e tem toda aquela questão de ter aquela química ali entre os atores, né, os atores estarem conectados, estarem naquela vibe de tipo amizade e tal. Eu achei muito mais bonito e muito mais emocionante, então por isso eu prefiro também o filme nesse caso. E o último caso que eu tenho pra falar com vocês é O Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu não sou muito fã do Nicholas Sparks, e quem chegou aqui no canal agora e gosta do autor pode até começar a ter um certo preconceito comigo, porque, gente, eu juro, eu já tentei, eu já li, sei lá, 3 livros do Nicholas Sparks, eu não consigo ver muita diferença nas histórias. Pra mim, assim, só muda de personagem, de local e de circunstâncias, porque no fim das contas, eu vejo nele uma receita de bolo, sabe? Ele segue a mesma receita em todos os livros, pelo menos em todos os livros que eu li. Eu não peguei nenhum recente pra ler e também nem tive muito interesse, porque, sabe, quando você pega aquela, não sei, você pega aquela impressão do autor e você não consegue tirar aquilo da cabeça. É o que tá acontecendo comigo, é o que aconteceu comigo, na verdade, com o Nicholas Sparks. Eu não sei ainda se eu vou ter
vontade de ler um outro livro dele. Mas voltando aqui então para um Amor para Recordar, eu achava simplesmente esse filme, na verdade, lindo, maravilhoso. Chorei todas as vezes em que eu assisti, assim, me debulhei, mandei pro meu namorado na época, que hoje em dia é meu marido, na época que a gente começou a namorar, eu pedi pra ele assistir, ele também se emocionou horrores. E quando eu assisti pela primeira vez, que faz muito tempo, eu não sabia nem que tinha livro. E aí que eu descobri que tinha adaptação e eu fui ler, e eu falei, eu não acredito. Porque, assim, a história é semelhante, lógico, né? O mesmo enredo, os mesmos acontecimentos, mas o livro não passa aquela emoção toda que eu senti no filme. Então, muitas vezes também eu acho que eu pequei em ter assistido o filme antes de ler o livro, por isso que hoje em dia eu prefiro 1000 vezes ler o livro antes de assistir ao filme, porque eu sei que as chances de eu gostar mais do livro são maiores. Porque eu já sei então que eu não tive aquele impacto ali da atuação dos atores, das trilhas sonoras, dos cortes perfeitos ali das imagens, dos enquadramentos, das fotografias e tudo mais. E eu sei então que as chances de eu gostar mais do livro do que do filme são maiores se eu ler antes. Mas aconteceram esses casos então aí que, enfim, eu acabei por preferir então a adaptação do que o livro, até mesmo com livros que eu li antes, como no caso dos 13 Porquês. Então, pessoal, essa foi a lista aí de livros que eu preferi, no caso, então, a adaptação do que o livro. Por mais que tenha livros que eu ame, eu ainda prefiro a adaptação, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo quais foram os filmes que vocês gostaram mais do que os livros, pra gente poder também fazer aquela troca ali de experiências. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o joinha se vocês gostaram e de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, um beijão e até o próximo. Tchau!